Bem-vindo para mais um tutorial no canal da Celk. Sou o César e nesta aula será apresentado como realizar o deploy ou hospedar o projeto na DigitalOcean. Isto é, eu tenho um projeto local que foi desenvolvido nos tutoriais anteriores. Este projeto quero enviar para o Git, então será apresentado como enviar para o Git e depois de ter enviado para o Git, apresentar como configurar na DigitalOcean para que a DigitalOcean pegue o código-fonte que está no Git e faça o deploy. E além disso, também como criar uma base de dados na DigitalOcean e utilizar a mesma na aplicação. Isto é, posso testar no Insomnia, só retornando na hospedagem, temos esse endereço, no meu caso é esse endereço, é o mesmo que eu estou utilizando aqui na requisição. Observem que é apresentado o endereço e depois o restante da requisição. Testo com o visualizar, está como 31, eu testo outro, por exemplo 7, clico em Send e retornou os dados do usuário 7. Se eu quiser editar, também altero o usuário 7, que deve ser editado, e o usuário 7 vai receber o 7A e aqui também 7A. Clico em Send, usuário editado com sucesso, retorno na requisição visualizar, anteriormente estava 7, eu editei para 7A, editou corretamente. Então significa que eu estou conseguindo fazer uma requisição para este projeto hospedado e este projeto está conectando corretamente com essa base de dados. É esse deploy do projeto local criado com Node que será apresentado nesta aula. Para começar, eu abro o site da hospedagem e será utilizada a hospedagem DigitalOcean. Abaixo da aula há o link para você acessar esse endereço e acessando esse endereço você pode receber uma certa quantidade de crédito válido por um período. No entanto, esta promoção é por tempo limitado. Não é minha promoção, então eu não tenho o controle até quando vai durar. Você realiza o cadastro utilizando este link. Como eu já tenho, simplesmente realizo o login. Após ter realizado o login, acesso o dashboard, venho na parte do gerenciamento e a DigitalOcean fornece app plataforma, algo que facilita o deploy. Conforme temos a descrição, foco no código e não no servidor, para você gastar o menos tempo possível para realizar o deploy, a hospedagem do projeto. Venho em criar o projeto, preciso integrar agora com o Git, então é importante, você precisa ter o cadastro no Git. E para integrar, desço um pouco, tem a parte do gerenciamento, acessando o mesmo, sou redirecionado para o Git e, conforme está sendo apresentado, já estou logado no GitHub. Inclusive, posso indicar se eu quero compartilhar todos os repositórios ou algum repositório específico. Descendo um pouco, tem a parte para instalar e autorizar. Clicando, sou redirecionado para a DigitalOcean. Feito a integração, eu tenho a parte dos repositórios. No entanto, eu não criei ainda um repositório para este projeto. Retorno no Git, ou neste caso eu preciso acessar o mesmo. Feito o login, venho em Meus repositórios, clico em Novo repositório. Primeiro, atribuir um nome, eu coloquei Celk API Node.js, DigitalOcean e no final, tutorial. Atribuído o nome, cuidado, não coloque o espaço no final, vocês viram, eu havia colocado, estava apresentando a mensagem. Adicione o arquivo ler e também será um projeto privado. Criar o repositório. Após ter criado, importante, eu vou utilizar a branch man, mas no seu dia a dia você precisa ter a branch de desenvolvimento, na qual você sobe o código desenvolvido dia a dia, a branch de homologação, na qual você coloca somente o código que foi disponibilizado para o cliente avaliar as implementações. Também você precisa ter as branch relacionadas às versões, versão 1.0, 1.2, 1.3 e assim por diante.
e a branch main é a branch principal, é o que vai ser colocado em produção. Nessa branch, você só coloca o que passou pela homologação. Caso você não saiba utilizar o GitHub, essa ferramenta eu abordo no curso de Node e React. Abaixo é o link para você acessar mais detalhes do curso. Criado a branch, agora simplesmente preciso clonar o mesmo no meu computador. Abro o gerenciador de arquivos. No gerenciador de arquivos, acessei o disco principal do meu computador, em seguida o diretório Celk API. E abro esse diretório no editor Visual Studio Code. Com o diretório aberto, próximo passo, vir em terminal, novo terminal e utilizo o Git. Para você poder utilizar o Git na sua máquina, você precisa ter o Git instalado. Se você não tem o Git instalado na sua máquina, abaixo o link para acessar um tutorial no qual eu apresento como instalar o Git na sua máquina. Como eu já tenho, simplesmente coloco o Git clone, quero clonar, posso indicar qual branch que eu quero. A parte da branch não é obrigatória, imagine que você tem a branch Dev Master, a branch relacionada a desenvolvimento. Como eu não tenho, será utilizada a branch main. Colo o endereço que eu havia copiado e coloco ponto. Enter para clonar. No meu repositório só tem o arquivo ler, se eu conferir, somente ele, e já realizou o download do mesmo. No entanto, nesse diretório, posso apagar o arquivo ler e pego o código-fonte da aula anterior. Caso você não esteja seguindo a sequência de tutoriais, abaixo o link para acessar a playlist completa. Venho no arquivo ler, tem as instruções, primeiro instalar as dependências, instalo as mesmas, depois eu preciso ter uma base de dados MySQL, eu já tenho a base de dados. Caso você não tenha, você precisa criar, inclusive abaixo o link para você acessar a playlist completa e nesta playlist eu apresento como instalar o banco de dados MySQL no seu computador. Eu já tenho a base de dados, Celk, inclusive coloquei no arquivo ler o nome da base, se você colocar outro nome, você precisa alterar neste arquivo env. Executo migrations. Ou antes de executar, eu acesso o banco de dados utilizando o Workbench. Abri o Workbench, no meu caso já tem a conexão apresentado nas aulas anteriores. E tem a base de dados Celk. No momento não possui nenhuma tabela. Se eu executar a migrations, será criado as tabelas. Copiei, colei o comando. Enquanto ele executa, copio o próximo. Se eu conferir no banco de dados, vai ter as tabelas. No entanto, não possui nenhum registro. Se eu selecionar, nenhum registro. Executo seed, executo este comando, será cadastrado alguns registros fake. Executo novamente este select, agora sim tenho alguns registros. Banco de dados criado, posso testar agora acessando o mesmo. Pego no daemon app, conferir, startou corretamente, preciso utilizar um programa para simular as requisições, você pode utilizar o Insomnia, o Postman, eu utilizei o Insomnia, então abro o mesmo e tenho as requisições, cadastrar, listar, visualizar, editar e apagar. Clico em Send, listou corretamente, significa que a aplicação localmente está funcionando. Próximo passo é preparar a aplicação para colocar em produção. Venho no arquivo package, preciso indicar quem é o arquivo raiz, no nosso caso é o arquivo app, altero indicando app.js, também preciso alterar colocando start, em seguida quando startar o Node deve startar o arquivo app.js e corrijo aqui na parte superior colocando o nome da aplicação Celk. E aqui abaixo também coloco Celk letra maiúscula. Aqui acima não coloque letra maiúscula. Recomendado é colocar letra minúscula. E também aqui na parte inferior, seguindo as recomendações da DigitalOcean,
preciso acrescentar também esse atributo, sendo um objeto, com os seguintes valores. Primeiro, a versão do Node, posso conferir, abro um novo terminal, coloco Node-V, esta versão no meu caso, você coloca a sua versão, na versão que foi desenvolvido o seu projeto. E também preciso npm. E qual é a versão do npm? Bora conferir. npm-v, confiro a versão, copio a versão e acrescento neste local. E além disso, também tem a parte da porta. Venho no env e no env duplico esse daqui, altero para porta, não é senha do banco de dados, será porta, e onde eu posso conferir a porta. Atualmente na nossa aplicação, estou utilizando o MySQL, venho no Workbench, na página inicial, porta 3306. É essa porta que eu coloco. No momento está sendo utilizado localmente essa porta, 3306. Só conferir se eu coloquei correta, 3306. Utilizo esta variável de ambiente no arquivo config. Acessando o mesmo, começo com produção, altero porta. Você precisa colocar exatamente conforme eu coloquei aqui, pois é a documentação do SQLize que indica. Agora, a variável de ambiente, você pode colocar o nome que você quiser. O mesmo nome que você colocar aqui deve ser atribuído neste local. Copio também quando for ambiente de teste e quando for ambiente de desenvolvimento. E observem que os arquivos que estão da cor verde significa que não foram enviados para o Git. Da cor amarela significa que já existe no Git e houve alguma alteração. No entanto, tem 5K de arquivos. Isso porque eu tenho esse diretório. Esse diretório eu não devo enviar. Eu crio um arquivo .gitignore e nele eu posso indicar que deve ser ignorado o diretório Node Modules. Quando eu salvar, ele vai ficar da cor cinza porque não será enviado para o Git e também reduziu a quantidade de arquivos para 14 arquivos somente. Só conferir se eu fiz as devidas alterações. No arquivo package acrescentei o Node e o npm, app e node app, correto, alterado o nome, aqui está ok. Próximo passo no arquivo config, também fiz as devidas alterações. Só confiro na conexão com o banco de dados, venho em Modules, Index, tem a conexão, na conexão está sendo utilizado a base de dados, usuário, password, config. Config possui todas as informações que estão aqui. Ok, então está correto. Posso enviar para o Git. Se você gosta de utilizar comando, pode utilizar o push. No entanto, eu prefiro utilizar a ferramenta que o editor nos fornece. Coloco com o nome de base do projeto e posso selecionar todos os arquivos, colocou em staging area e posso fazer o commit e o push. Push não é puxar, é empurrar. Empurrar os arquivos locais para o Git. E retorno no Git. E no Git, se eu atualizar o repositório, está todos os arquivos. Posso retornar na DigitalOcean e, em função de ter feito a integração anteriormente, seleciono o repositório, é esse daqui. Será utilizada a branchman corretamente. Autodeploy. Se houver alguma alteração na branchman, a DigitalOcean identifica e realiza o deploy automaticamente. Eu deixo marcado. Next para continuar. Altero a capacidade. Você seleciona a capacidade conforme o seu projeto. O seu projeto começa a evoluir. Você pode aumentar a capacidade do mesmo. Por isso é interessante utilizar a DigitalOcean. Você não paga por aquilo que você não está utilizando. Por exemplo, hoje o seu projeto não necessita uma grande quantidade de requisitos. Então, deixa uma configuração mais básica. A partir do momento ou em uma data específica, quando houver a necessidade, você pode
aumentar a capacidade e depois reduzir caso seja necessário. Retorno, não preciso acrescentar nada neste local, tem as variáveis globais e as variáveis de ambiente. Eu altero as variáveis de ambiente do projeto. Acrescento as seguintes, venho no arquivo env, no momento só acrescento as duas, sendo a TZ, time zone, não copio aspas simples, só o texto, e depois é node env indicando qual é o ambiente. Em relação à base de dados, eu não copio. Para colocar correto, para não colocar desenvolvimento, posso conferir em config. Em config eu tenho produção. Deve ser exatamente conforme está aqui. Coloco o valor, salvar, criei as duas variáveis de ambiente. No momento essas duas já são o suficiente. Não precisa alterar a região, porque Brasil nem existe. Se você vier editar, não vai ser apresentado. Next, para continuar, um resumo básico, criar. E será realizado o deploy. A DigitalOcean vai pegar os arquivos que estão no Git e fazer o deploy. Fez o deploy corretamente, após ter realizado o deploy, eu posso executar algum comando. Venho em console, só é liberado o console se o deploy foi realizado corretamente. Retorno no código-fonte e, acessando o código-fonte, tem o arquivo ler. Executar o comando npm install para instalar as dependências, é esse comando que será executado. Coloquei o comando, enter para instalar as dependências instaladas corretamente. O próximo passo é executar o seguinte, retorno no código-fonte e confiro. Preciso ter uma base de dados criada, em seguida executar as migrations e executar a seed. Eu não tenho a base de dados, preciso criar. Venho em base de dados, botão direito, em seguida abrir uma nova guia, não fecho esta guia, preciso criar uma base de dados MySQL. Criar uma base, preciso selecionar qual é a região, eu deixo como padrão, mas você pode pesquisar se alguma é mais conveniente para o seu projeto. Seleciono MySQL, a versão 8, eu preciso utilizar esta versão, nosso projeto necessita desta versão. Descendo um pouco, pode ser este regular, selecionar o plano, vamos ver se tem mais algum, não, esse aqui mesmo, somente posso reduzir, não aumentar, é reduzir. Reduzir, porque já é o suficiente para realizar o teste. Não vou alterar o nome do cluster, deixo este mesmo, projeto é esse daqui, Selk, tag não preciso, deixo assim mesmo, não preciso alterar nenhuma configuração. Criar a base de dados. Está criando, preciso aguardar o término. E bora continuar. Venho em Get Started. Eu posso restringir, por exemplo, eu quero que somente o domínio selk.com.br consiga realizar a conexão com essa base de dados. Você pode restringir, utilizando, por exemplo, IP, entre outros. Eu vou deixar liberado para qualquer aplicação possa realizar a conexão, então é continuar. Eu tenho as credenciais, não utilizo as minhas credenciais, elas estão aqui, vocês conseguem ver, mas não utilizem. Vocês vão ter as suas próprias credenciais, pois finalizando a aula eu excluo essa base de dados, assim como qualquer outra coisa que eu utilizo como teste durante o curso. Clico em continuar, se você quiser pode copiar essas informações, mas eu não vou copiar, simplesmente clico em continuar. Tem a parte das migrations, quando você quer migrar uma base de dados. No nosso caso, é uma base de dados nova, então não preciso alterar nada. É importante aguardar o término da criação, aqui já finalizou. Venho em usuários e base de dados. Não vou utilizar o usuário padrão, esse usuário root. Lembram das credenciais que estava sendo apresentado? Não vou utilizar aquele. Eu crio um novo usuário, então vai ser o Selk Prime. Deixo MySQL 8 e simplesmente crio este usuário. Usuário criado, agora posso utilizar as credenciais do mesmo. E se eu retornar no projeto, antes de retornar no projeto no código-fonte, venho na aplicação.
E na aplicação temos configurações, e na parte de configurações temos em aplicativos. Eu não vou no app, não quero criar uma variável de ambiente global, é exclusiva deste projeto. Venho em variáveis de ambiente, já tem duas variáveis, sendo tz e node. Confiro no projeto, no código-fonte, quais são as outras variáveis de ambiente no arquivo env, sendo host, copio, primeiro copio as variáveis e depois eu altero os valores. Inclusive, eu pauso a aula, copio e logo retorno. Copiei todas as variáveis de ambiente, não coloquei nenhum valor. Primeiro começo que é utilizado o mais que L e pego as credenciais do nosso banco. Usuário, altero em user, depois também tenho a senha, não utilize a minha senha, você vai utilizar a senha do seu banco de dados. E as próximas credenciais está aqui no início, usuário root, não é este usuário nem a senha, eu preciso é do host, copio e acrescento neste local. Porque se você utilizar este usuário root, primeiro não é recomendado e depois não vai funcionar, vai ser bloqueado. A porta 25060, por isso que eu acrescentei a porta e base de dados default db. Eu já coloquei o nome da base, não, só salvar e após ter salvo as variáveis de ambiente, será realizada uma nova build. Após ter finalizado a build, eu tenho a base de dados, acredito que tenha realizado a conexão corretamente, preciso executar a migrations, venho no código-fonte, eu copio o comando. Vocês já sabem, eu recomendo que vocês digitem o mesmo. Venho em console e no console, Ctrl V para colar, somente apago os valores que não são do comando, Enter para executar. Sim, coloco Yes. Executou corretamente a migrations. Agora falta executar a seed para cadastrar alguns registros no banco de dados. É claro, em produção você não vai executar seed porque os valores devem vir de forma dinâmica e não sendo valores fixos. Mas aqui para poder testar eu preciso executar a seed, cadastrar alguns usuários. E cadastrou corretamente. Só conferir. E para conferir será utilizado o Insomnia. Anteriormente no Insomnia eu estava utilizando o localhost. Agora não é mais o localhost. Será utilizado esse endereço. Simplesmente clico sobre o mesmo. Não há problema que apresentou o erro. O que é importante é o endereço. Após ter copiado, retorno no Insomnia e começo com o listar. Substituo o localhost, é uma única barra, cuidado para não colocar duas, e clico em Send para conferir se eu consigo fazer uma requisição. E observe, listou corretamente os dados. Tento cadastrar um novo. Para cadastrar eu altero a URL. Para cadastrar será o César 50, já está aqui o César 50. Tento cadastrar o mesmo, clico em Send, cadastrou 32, venho em visualizar, tenho 7, primeiro eu testo o 7, ok, depois eu testo o usuário 32 que foi cadastrado. O usuário não encontrado era 32, vamos ver se você já identificou qual é o problema. Eu estou utilizando localhost. Ficou chato ficar alterando em todos os locais. Eu venho em variáveis de ambiente, isto é, clico no ícone e acrescento a variável com o nome de URL. E esta variável URL, ela recebe o seguinte valor. Aqui, 2 pontos fora e acrescento a URL. Retorno no projeto e simplesmente copio, não está aberta, abro novamente, não há nenhum problema. Simplesmente copio e acrescento sem a barra no final. Fechar. Acrescentado. Agora, simplesmente, ao invés de eu utilizar isso daqui, eu só começo a digitar o URL, ele já apresenta a variável de ambiente. Assim, quando houver a necessidade de alterar
a URL, eu não preciso ir em cada requisição fazendo as alterações. Agora eu preciso para acrescentar a variável de ambiente. Uma vez acrescentado em todas as requisições, quando tiver a necessidade de alterar a URL, eu simplesmente venho em variáveis de ambiente. Feita a alteração, agora eu estava no visualizar, que não encontrou. Clico em Send, encontrou usuário 32, ID 32 e o valor 50. Listar, também testo, eu acho que é a página 4, clico em Send, exato, 32, o ID 32, falta editar, 32, exato, só coloco 50A, faltou aspas duplo, e aqui também 50A. Clico em Send, usuário editado com sucesso, venho no visualizar, clico em Send, 50A, editou corretamente. Falta o último, apagar, usuário 32, clico em Send, usuário apagado com sucesso, tento visualizar o mesmo, erro, usuário não encontrado. Desta forma, eu apresentei para vocês como pegar um projeto local, enviar para o Git e depois do Git enviar para a DigitalOcean e, além de enviar para a DigitalOcean, utilizar uma base de dados MySQL na DigitalOcean. Foi um tutorial com vários conteúdos. E lembram do deploy automático? Se eu vier no projeto e fizer alguma alteração, venho em Controllers, Users, por exemplo, tenho nenhum usuário encontrado. Tenho ponto de exclamação, tem algum valor, alguma mensagem sem ponto de exclamação? Eu apago usuário não editado. Retiro este sucesso. Aqui também, usuário não apagado. Eu retiro com sucesso. Tem mais algum lugar? Usuário não cadastrado. Retiro com sucesso. Usuário não encontrado. Nenhum usuário encontrado. É isso, já é o suficiente. Fiz uma alteração, o editor já está apresentando que este arquivo existe no Git, no entanto, houve uma alteração local. Faço um commit, seleciono este arquivo, depois alterado, mensagem de erro. Alterei somente essas mensagens. Realizo um commit e um push. Após ter realizado, retorno na DigitalOcean e o que está ocorrendo? Um deploy automático. A DigitalOcean já identificou que existe uma alteração na branch-man e a DigitalOcean vai pegar essa alteração. Por isso que a branch-man nunca utilize durante o desenvolvimento, porque se você enviar sem querer, você envia para a produção. Por isso deve ter a branch DevMaster, onde você coloca o código que é desenvolvido dia a dia. Tem a branch de homologação, onde você coloca o código-fonte que foi liberado para o cliente avaliar as implementações, se está de acordo com os requisitos ou não, e só faz o merge das alterações para a branch-man quando o código estiver correto. Se você não sabe o que é merge, isso eu apresento no curso de React e Node. Só conferir se finalizou o deploy, não finalizou ainda, preciso aguardar o término. Finalizou. Testar no Insomnia se continua funcionando. O Insomnia é o nosso sistema de teste. Venho em visualizar, o 32 não existe mais. Então eu coloco o 31, clico em Send, retornou o usuário ID 31, sendo o usuário 30. Significa que continua funcionando, mas com auto-deploy fica mais otimizado. Lembram do início do tutorial que tinha a mensagem foco no código e não no servidor? A DigitalOcean tem o objetivo de facilitar o deploy. Com essa quantidade de conteúdo abordado nesse tutorial, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.